Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo explicando e falando sobre a crença do pós-morte, como que outras culturas influenciaram o pensamento dos editores, escritores, redatores bíblicos. Nós sabemos muito bem que o que há na Bíblia associada à crença do pós-morte, na verdade, é uma amálgama de diversas crenças mesopotâmias, orientais e até ali do norte da África. Nós percorremos até o momento o Egito, vimos como era a crença entre os povos sumérios, vimos também falando acerca de como era a crença no pós-morte de acordo com os textos de Ugarit, e agora vamos a um resumo, a uma síntese de como era a crença no pós-morte no que tange o pensamento grego e como que isto influenciou a Bíblia. Lembrando que o cristianismo não traz nada de original nesta sua concepção. E nós veremos que o cristianismo se aproxima, ou vamos dizer assim, tomou para si aquilo que foi legado aos persas, que passa por fariseus e essênios e irá moldar a crença do cristianismo. Mas, como eu falei outrora, nós estamos investigando, lendo, estudando desde as raízes mais primitivas que influenciaram as crenças orientais e assim também influenciam o cristianismo. Então vamos lá, vamos à leitura desta excelente tese de doutorado apocalíptica no zoroastrismo, judaísmo e cristianismo. Uma tese de Dionísio Oliveira Soares, Rio de Janeiro, abril de 2011. No que tange a questão do pós-morte entre os gregos, sua tradição remonta a um tempo muito anterior ao período helenístico, período de fusão com a cultura persa. Já Homero, século 10 ou 9 a.C., principalmente Hesíodo, século 8 a.C., tratam do tema em suas obras. O historiador Heródoto, em cerca de 450 a.C., já afirmava que foram Homero e Hesíodo que instituíram os deuses para os gregos, ou seja, os fundadores da teologia grega. Entretanto, com relação à datação, esse cálculo colocaria os dois poetas no século 9 a.C., época muito retroativa para Hesíodo, cuja métrica e linguajar revelam ser ele posterior a Homero, sendo a este inclusive tributário. Segundo a obra de Homero, a morte é companheira constante dos heróis na Ilíada. Esses mortais parecem não temê-la, enfrentá-la com galhardia, exercendo sua vontade individual, garantia-lhes a vitória e, consequentemente, o reconhecimento do grupo social, caso sobrevivessem. No entanto, se perecessem bravamente, os heróis homéricos adentravam os campos elíseos e eram lembrados para sempre. É o tema da imortalidade pela lembrança, nos mesmos moldes dos cananeus, conforme exemplificado na história de Akhrat,
mencionada anteriormente, presente também entre os egípcios. Observa-se que nem mesmo os grandes heróis podem evitar a mortalidade. É muito interessante quando nós também trazemos à memória a menção de alguns filósofos gregos de que a sua filosofia, o seu aprendizado, veio do Egito. Então é interessante ver que elementos comuns, como citado agora, acerca de ser lembrado, ser trazido à memória, é uma forma já embrionária de recompensa no pós-morte. Esse adentrar aos campos elíseos, ou a casa dos mortos, já falando dos sumérios, ou na crônica ou na epopeia de Akhrat, em que Akhrat tem a oportunidade de ser lembrado, e esta lembrança estaria associada aos festivais, em que então o nome dele seria evocado nos festivais, e isso manteria a existência, né, da sua essência no pós-mundo. Esse tema, vocês percebem que ele é muito comum já nessa linha de desenvolvimento que vai desaguar no cristianismo, né, naquela síntese que o cristianismo vai fazer quando começa a surgir e estabelecer as suas crenças, as suas doutrinas. Então você consegue já ver o fio condutor, né, de determinados pensamentos ou determinadas doutrinas que irão se formular. Uma vez estando no mundo dos mortos, não há a possibilidade de volta. Não há como você não deixar de recordar da parábola, sim, uma parábola do rico e o Lázaro. Não era possível ao rico voltar para avisar. Quando Príamo vai ao acampamento dos aqueus solicitar a Aquiles o corpo de seu filho Heitor, que Aquiles, após matá-lo, para lá havia arrastado, o herói aqueu, relutante, se recusa a entregá-lo. Príamo queria dar um funeral digno ao filho e, após muita insistência, consegue levá-lo. Em determinado momento, Aquiles chega a dizer ao rei de Troia: nada consegues chorando teu filho com tantos encômios. Não ressuscita e, além disso, outro mal poderias causar-te. Já na Odisseia, os heróis são encontrados no Hades, o mundo dos mortos. Quando Ulisses, ainda vivo, necessita contemplar os domínios daquele lugar para buscar na sabedoria dos mortos a garantia de um roteiro seguro para o seu regresso a Ítaca, a chegada ao Hades se dava através de uma viagem marítima, tema comum também na poesia lírica de Píndaro, século V a.C. Entretanto, ao contrário da epopeia de Gilgamesh, a Odisseia não tem como tema central a imortalidade. Esta é usada somente como uma maneira para sublinhar os verdadeiros temas, heroísmo e fama. Então aqui nós já vemos que esta divergência de centralidade, vamos dizer assim, do que é de fato uma recompensa, ou o que é de fato vencer ou estar no pós-morte, se diferem, no exemplo dado aqui na tese, do tema da epopeia de Gilgamesh e dos temas associados nos contos mitológicos da poesia grega. Mas o elemento central nos dois aspectos é, na minha visão, colocando aqui a minha opinião, é o heroísmo. Aquele que busca a imortalidade, aquele que vai ao mundo dos mortos, aquele que quer respostas, aquele que quer investigar, que quer saber, que quer obter, sempre a ele estará ligado fatores como o heroísmo, a questão de ir ao encontro de, ir em busca de, querer saber o porquê, conquistar esta resposta. O que ainda é um tema do homem moderno.
seja pela via religiosa ou seja pela via científica. Metafisicamente, as religiões ainda buscam investigar, saber o que é o pós-morte. E a metodologia científica, o método científico, busca a longevidade, busca, entre muitas aspas, vamos dar assim de maneira moderna, uma imortalidade, ou seja, uma longevidade, viver mais. Hoje se fala até que se o corpo envelhece, seríamos capazes então de preservar a consciência. Então os debates vão em torno disso. No canto 10, o poema narra que durante sua viagem de volta à terra natal, Ulisses e seus companheiros aportam na ilha de Ajaia, onde vivia a deusa Circe. Após uma série de desventuras, o herói consegue escapar das artimanhas da deusa, e esta ainda lhe orienta sobre o que deveria fazer para chegar à sua pátria são e salvo. Ulisses deveria ir ao Hades consultar o mago tebano Tiresias, o qual em vida era cego. Essa viagem ao Hades é narrada no canto 11. No Hades, Ulisses encontra vários mortos conhecidos, inclusive Aquiles, o herói da Ilíada, o qual na conversa com Ulisses reclama de sua inatividade no Hades. Eupenor, o primeiro que vem ao encontro de Ulisses, recém-chegado ao Hades, o mais jovem companheiro do herói que, antes de sair da ilha da deusa, caiu do telhado após acordar assustado. Sua própria mãe e o mago Tiresias. Interessante observar que sua mãe, mesmo no Hades, dá a Ulisses notícias do cotidiano atual de sua casa em Ítaca. Ulisses tenta por 3 vezes abraçá-la, mas não consegue. Os mortos são como espectros, fantasmas, infelizes pela ausência de seus corpos. No caso de Hércules, um semideus, o narrador afirma que seu espectro está no Hades, mas ele próprio se encontra com os deuses imortais. Opa, então a gente já vê aqui uma diferença de que esse espectro, então, olhando exclusivamente para o caso de Hércules, não é necessariamente o morto, mas podemos dizer assim, seria uma pergunta que eu estou fazendo, seria apenas a casca psíquica, um resíduo, o banco de dados que ficou? Ou de fato aquilo é, olhando agora, fazendo um anacronismo, me dê essa licença poética, ou o ser já foi embora e o que ficou ali é apenas a casca, apenas a personalidade? É uma pergunta a se fazer para quem gosta de investigar e estudar sobre este assunto. Ao encontrar Tiresias, este faz previsões sobre a viagem de Ulisses, e inclusive sobre como ele encontrará sua casa e família. Observa-se assim que mesmo no Hades, ele pode esporadicamente exercer o ofício profético que exercia quando em vida. Juntamente com a Ilíada e a Odisseia de Homero, a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, inclusive lê a Teogonia de Hesíodo, você tem que ler, conhecida em grego como erga, obras ou trabalhos, de Hesíodo, são as obras mais importantes do período arcaico, período que vai desde as primeiras criações literárias de Homero e Hesíodo até o fim das guerras medo-pérsicas em 448 a.C. Na Teogonia, Hesíodo trata da questão do surgimento e da luta dos deuses da mitologia pré-homérica. Já nos Erga, poema com mais de 800 versos hexâmetros, o enfoque é bem diferente. Hesíodo trata de temas mais terrenos, especialmente a questão da justiça. Dentro dessa temática, o poeta narra o mito das 5 raças, versos 106 a 201 do poema. É muito curioso, leiam essas obras, eu recomendo que leiam, eu já li todas mais de uma vez, principalmente a obra Teogonia, que apesar de levar esse nome, né, vamos dizer assim, o nascimento dos deuses, a formação dos deuses, a origem dos deuses, na verdade ali na Teogonia de Hesíodo você tem muito de uma observação muito boa de cosmogênese, de como se deu o processo de formação do universo, que é compartilhável em diversos mitos, ok?
Hesíodo trata, repetindo aqui a frase, Hesíodo trata de temas mais terrenos, especialmente da questão da justiça. Dentro dessa temática, o poema narra o mito das 5 raças. Trata-se da história de diversas raças de homens que apareceram e desapareceram sucessivamente, numa ordem aparente de decadência progressiva e regular. Elas são nomeadas por metais e assemelhadas a eles, do mais precioso ao de menor valor. Claro que isso aqui é uma narração simbólica, mas se você souber ler, você vai ver muito também aqui de como que se deu a origem do sapiens, né? O homem sábio, né? O homem consciente, o homo sapiens, o Adapa, o homem sacerdote, o Adão bíblico, ok? Do superior ao inferior, primeiro o ouro, depois a prata, bronze e por último o ferro. Também já fiz um vídeo mostrando o mito das 4 eras, né, associado também ao livro de Daniel, mostrando também isso na cultura persa e assim por diante. Vamos continuar. Esta última é da época em que vive o poeta e seus contemporâneos, considerada a pior da história humana, daí simbolizada pelo metal de menor valor, o que revela seu pessimismo em relação à sua própria época. Quebrando essa sequência metálica entre a raça de bronze e a de ferro, Hesíodo insere a raça dos heróis. Os homens da raça de ouro, a mais próxima dos deuses imortais, da raça de prata, da raça de bronze, da raça de heróis, continuam a existir no pós-morte. Os da raça de ouro se tornam gênios, guardiões dos homens mortais. Já os da raça de prata, menos valorosos, ao morrer também se tornam bem-aventurados, numa escala menor que os da raça anterior. Os homens da terceira raça, simbolizada pelo bronze, continuam em decadência no pós-morte. Vão para o Hades, o mundo dos mortos. A quarta raça, a dos heróis, imediatamente anterior à raça de ferro, que vive o poeta, rompe com a decadente degradação, são valorosos, dignos heróis de guerra e no pós-morte adquirem posição superior às raças anteriores. Certamente aqui, essa inserção, se liga só nisso aqui, certamente aqui, essa inserção, pois quebra a linha decadente das raças, se deve ao conhecimento que Hesíodo tinha acerca dos heróis gregos, os quais ele coloca como tendo vivido imediatamente antes da sua época. Isso aqui você vai encontrar nos contos indianos, você vai encontrar na Bíblia hebraica, na época que viveu os valentes, os heróis, né? Algumas Bíblias já até estão mudando essa tradução para o português. Você vai encontrar também na literatura persa, né? Seria o período que grandes homens de grandes feitos surgiram. É claro que isso tem também uma linhagem, vamos dizer assim, um lastro, melhor dizendo, mitológico, mas sim, você teve uma época da humanidade, historicamente falando, que ocorreram muitos conflitos, que a humanidade começou a crescer, se desenvolver, e sempre há embates de culturas. E é ali, né, naquele caldeirão, né, daquele mundo ali norte-africano, aquele mundo oriental ali, né, sul-europeu, né, a parte da Ásia ali, em que há esse encontro, né, étnico-cultural, esse embate violento, e aí começam a surgir estas histórias de heróis, né, de grandes feitos, semideuses e por aí vai, que eram reis também, né, dessa época antiga e por aí vai. A última raça de ferro, a mais decadente em termos de distância dos deuses devido à violência, desrespeito e maldade, é a única a que o poeta não narra o pós-morte, certamente porque retrata a sua geração e os seus ouvintes vivos ainda. Segundo o poema, os homens tiveram a mesma origem dos deuses, sendo que somente a estes foi reservada a imortalidade, a semelhança de mesopotâmicos e cananeus já mencionados. O vocábulo omotem, da mesma fonte, origem ou do mesmo ponto de partida, indica que os antropoi, homens como raça humana, têm, segundo West, um acadêmico, o mesmo modo de vida dos theoi, deuses. No entanto, da mesma origem não significa que deuses e homens
pertencem à mesma família. Os deuses criaram os homens não no sentido de tê-los engendrado, mas no de tê-los produzido ou fabricado. Poien. Bom, meus amigos, eu vou ler somente até aqui, para não ficar muito longo. Nós vamos falar da parte 2, que vai tratar um pouco acerca da criação do homem e continuar descrevendo o entendimento do pós-morte. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.